Obrigada. Paz seja convosco. Amém. Encosta a porta para mim aqui, por favor. O pessoal acha que ainda está lá na feira. Acho que eles estão pensando que começou o intervalo agora. Pergunta número 27. Em que consistiu a humilhação de Cristo? Esse tema é bem interessante, porque a gente vai começar a ponderar o que nós temos feito diante das situações que nos são impostas. A humilhação de Cristo consistiu em, primeiro, ele nascer com uma natureza humana. Para Cristo, como Deus, é uma humilhação. Ele ser sujeito à lei que ele mesmo exerceu, ele mesmo criou. Em sofrer as misérias desta vida, sentir dor, fome, sede, sentir sobre a vida dele a ira de Deus, Pai. Quando ele estava na cruz do Calvário, a ira de Deus sobre Jesus Cristo era tão grande, o céu se fecha e ele não consegue contemplar a face do Pai. Morte da cruz, uma morte que era extremamente cruel para as piores pessoas. Ser sepultado, permanecer por algum tempo debaixo do poder da morte. Então, Cristo, ele foi humilhado em toda a existência dele, desde a geração até a sua morte. Nem o sofrimento, nem o inferno, nem o sofrimento do inferno pode ser comparado ao sofrimento de Cristo na cruz. Mateus 27, 46. Já foi. Melissa. Por volta da hora da nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Ele no primeira vez, antes da eternidade, a única vez antes da eternidade e depois da eternidade que ele não teve acesso à figura de Deus. Esse ciclo de viagens que está acontecendo, inclusive no final do mês eu devo ir para Manaus, mesmo esquema, ele é algo estranho, porque você está acostumado a conviver com os seus entes queridos, dia após dia, acordar e viver, e quando você sai desse contexto é uma coisa estranha. Então você sente falta, você reage, até numa volta, com um pouco de ira, de raiva, porque você perdeu um tempo precioso com aquele ente querido. Imagina Cristo. Antes da eternidade, a gente não consegue mensurar quantas eternidades, se a unidade pode ser essa, em que ele teve um convívio com Deus, que é sempre, 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 e naquele momento ele não consegue ver. Então aquele temor, aquele desespero. E aí a Diene, ela aqui antes do comecinho, ela trouxe uma condição, uma meditação, digamos assim, em que falava assim: como vai ser o dia do juízo, em que nós como sacerdotes, nós vamos ser julgados pelas nossas ações. Então cada um de nós, em especial nós homens, o sexo masculino, nós vamos estar diante de Deus para poder dar conta do que nós fizemos com os nossos familiares. Obrigado. Dar conta do que nós fizemos ou deixamos de fazer com os nossos familiares. Mas isso não faz com que as mulheres também sejam retiradas desse tipo de juízo. E aí é claro, né, que no meu caso, por exemplo, vai ter uma fila um pouco maior, em que eu vou ter que dar conta de cada pessoa que passou por mim, entendeu? E eu não o atendi. Voltando para... É muito sério. E nós como seres humanos, entendeu? Nós temos essa máxima, entendeu? De onde nós estamos, nós sermos ser luz. E Deus, ele vai ser um momento de maior amargor da vida do ser humano.
um momento que a gente não tem como quantificar, porque vai ser no âmbito eterno. Então vai haver um julgamento individual, se todos de uma vez, porque Deus é multiforme na sua capacidade, ou se vai ser um por vez, se vai estar todo mundo observando ou não. Mas naquele dia nós vamos conseguir observar, contemplar os nossos entes queridos no inferno, gemendo, sofrendo. Vai ser por um pequeno espaço de tempo, mas naquele momento a gente vai ter o discernimento que nós poderíamos ter feito algo e não fizemos. Aquilo ali vai ser extremamente amargo, em especial para os filhos de Deus. Wallace? Pastor, então o dia do juízo vai ser o seguinte: nós vamos ser julgados, consequentemente condenados, só que Deus vai falar: não, esse está justificado pelo meu sangue e passa. A gente vai passar por todo o julgamento primeiro, a gente vai. O julgamento nosso é das nossas obras. Não é o salvífico. Não há julgamento salvífico. Estou falando questão do processo. Não há julgamento salvífico. Você é salvo ou não é salvo. A situação que aparece no livro de Apocalipse é que do lado direito terão as ovelhas, do lado esquerdo terão os bodes. Como vai ser essa divisão? Não dá para entender. Mas as pessoas que são salvas, elas sabem que são salvas. Sim, e as pessoas que... O juízo ele vai ser sobre o que nós fizemos, certo? Mas aí não é no sentido de salvífico. O julgamento é no sentido de galardão. Galardão. Hã? Será uma sua humilhação. Tá? Vai ser no sentido de galardão. Entendeu? Como vai ser o seu pós-morte? Da mesma maneira que não é explícito nas Escrituras, eu entendo que isso também vai ocorrer no sentido do inferno. Em alguns lugares a coisa vai pegar mais. Então, onde vai pegar mais? Com Satanás. Mas as pessoas que foram más aqui na terra, elas também vão ter um sofrimento maior. Porque o cetro de Deus é um cetro de equidade e justiça. Entendeu? Então não tem como Deus ele não julgar a pessoa segundo as suas obras. Ele julga porque ele determinou assim. Vai ser um tempo amargo. Vai ser um tempo amargo. Você não vai derrubar a Bíblia não, né? Não. Vintão, tá? Derrubar vintão, hein? E todos nós seremos julgados, Nicolas como Nicolas, Paulo como Paulo, e vai estar todo mundo vendo quem é quem. Não sei. Aí o cenário do teatro a gente não sabe. Tem gente que fala que é DVD, antes era fita cassete, vai ter todo mundo sentado, todo mundo vai estar com a senha, hein? Todo mundo com a senha ali, fala assim, número 50 bilhões 453. Não sou eu, entendeu? Eu vou lá. Eu passei no outdoor assim na frente de todo mundo. Eu lembro que uma vez a gente estava falando sobre essa condição, se houvesse um julgamento na Terra, e aí o projetor, que eu estou lutando para consertar esse projetor, né? E aí eu falei assim, imagina se passassem na tela exatamente o que você fez, ou os seus pensamentos, né? E aí a Edilene estava sentada ali onde estava o Daniel, ela ficou vermelha, ela falou assim, ai pastor, ainda bem que eu estou perto da porta, entendeu? Aquele que foi erguido no madeiro é o próprio Criador. Ele é o autor de todas as coisas. E ele se deixou profanar pelos pecados do seu povo e recebeu sobre si toda a ira e o abandono de Deus. Então a gente vê a função de Jesus Cristo. Vamos acalmar. Aquele que foi erguido no madeiro é o próprio Criador. E ele, Cristo, se deixou profanar. Tá bom o papo aí fora ou não? Tá beleza o papo aí fora? Senta ali, por favor. Senta, por favor, querido, para acompanhar a escola dominical. Senta aí na escola para assistir acompanhar. Está muito agitadão hoje, cara. Aquele que foi erguido no madeiro é o próprio Criador. E ele se deixou profanar pelos pecados do seu povo e recebeu sobre si toda a ira e o abandono de Deus. Então, numa condição como essa, quantas vezes nós não queremos tirar à forra algo que alguém fez contra mim? Eu vou querer, afinal de contas eu não sou trouxa, eu tenho que tomar o juízo, entendeu? Eu não posso ser passado para trás. Cristo aqui, sem nenhum pecado, ele aceita o teu pecado sobre a vida dele, e isso profana ele simplesmente com uma obediência, significando a morte eterna, antes reservada àqueles que foram perdoados pelo seu sacrifício. Então, naquele momento que Cristo ele recebe os nossos pecados e ele morre, há um sentido como se fosse como uma condenação eterna para ele, mas que não existe, porque ele é Deus, tá? O sacrifício dele foi em prol do próximo, mas ele estava no contexto de perdição eterna.
estados de Cristo, formas, meios de Cristo. Os estados de Cristo podem ser considerados através da sua relação com a lei e a condição da sua pessoa resultante desse fato. Como que Cristo, ele se relacionava com as ordenanças? Como Cristo, ele reagia diante das ações das pessoas contra ele, ou mesmo em favor dele, querendo fazê-lo rei antes do tempo. Então essas reações de Cristo vai mostrar quem era ele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Agora tem que ter paciência, porque descobriu andar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Os estados de Cristo, eles são relativos à sua pessoa e não à sua natureza humana ou divina. Então, a reação a reação de Cristo é relativa à sua pessoa, o seu ser, tá? Não especificamente a condição da natureza humana ou natureza divina. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei que também recebi, e que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Deixa solto. Tá? Antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi. Apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto. Ele não entrega nada, ele não ensina nada que ele não tenha aprendido. A função discipular é você falar de uma coisa que você aprendeu, que você vive, que você entende, e você passa esse conhecimento para outra pessoa, para que essa pessoa replique esse conhecimento para outra pessoa, e assim vai. Então o pensamento é esse. Eu tive um insight, estava lá em Limeira, foi bem interessante, né? Porque a gente estava lá num grupo inicial ali de 30 pessoas, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, e aí eu quando dormi, no outro dia eu acordei, eu fiquei imaginando a condição de que, e é uma coisa que também vale para a gente aqui, em que a gente está diante de pessoas, está ensinando pessoas, entendeu? Para outras pessoas alcançarem outras pessoas, e na verdade o que nós estamos fazendo é continuando a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, entendeu? Como discípulos de Cristo. Então, é aquilo que a gente já tratou em Efésios capítulo 3, em que os anjos, eles estão aguardando para entender como que essa condição que nós vivemos, que nós fazemos, que nós agimos diante de tanta luta e dificuldade nesse mundo que é pecaminoso, que nos rejeita como rejeitou a Cristo. E aí eu fiquei olhando e falei com aquelas pessoas, falei assim, imagina que nesse âmbito, eu estava num treinamento, nesse âmbito nós estamos sendo treinados para fazermos uma função específica. E cada um de nós tem uma história específica. Tá? Mesmo dentro da minha família, a história da Luísa é uma história ímpar, não tem uma história igual, ela não é semelhante à minha, não é semelhante à da Rosângela. E assim nós podemos alcançar vidas. E não é porque nós temos que ser iguais. Essa condição de que todo mundo quer que todo mundo seja igual, não tem. Cada um tem características perfeitas, precisas, que Deus cria exatamente para que você alcance as vidas de uma maneira específica, eficaz e singular. E eu fiquei bem emocionado, né, em pensar naquilo, e é algo que a gente tem que refletir. Essa condição de que, como Cristo, nós temos a oportunidade de viver e fazer a obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 3 e 4, nós já lemos? Tá? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Então, entregue aquilo que você recebeu, não aquilo que você ouviu. Aquilo que você recebeu como palavra de Deus, você guarda no seu coração, aquilo que é testificado verdadeiramente. E aí o que Paulo está passando é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que é o grande testemunho que nós temos que dar. O testemunho que nós temos que falar é esse sacrifício de Cristo que morreu por mim e por você. E que ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele passa por todo um processo de humilhação por mim e por você. Então às vezes é bom pensar se nós temos direito a reivindicar algo, ou realmente nós temos que simplesmente nos submeter àquelas situações. O estado de humilhação refere-se ao tempo em que ele esteve na terra, sujeito às normas e exigências da lei. E o estado de exaltação refere-se à sua existência junto à Trindade divina,
antes da encarnação e depois da sua ascensão nos céus. Já acha em Gálatas capítulo 4, mas espera um pouco. Tá? O estado de humilhação refere-se ao tempo em que ele esteve na terra, sujeito às normas e exigências da lei. Você na sua casa, você tem que seguir as mesmas normas e regulamentos de quem chega de fora? Não. Então, eu estou na minha casa, eu abro a geladeira que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu brincava quando eu era solteiro e eu falava assim, não vejo a hora quando eu casar, porque eu gosto de abrir a geladeira e ficar olhando para ela, né? Aí meu pai fala assim, vai gastar energia, menino, vai estragar a geladeira. E eu falava assim, quando eu tiver a minha casa, eu vou abrir quantas vezes quiser. Aí eu casei, né? Aí, mas tudo bem, entendeu? A gente não é refém, fácil mesmo, entendeu? A gente não é tão refém como os outros são. Então, se eu for na casa do Nicolas, entendeu? Eu não vou entrar e abrir a geladeira, entendeu? Mesmo que ele me dê a liberdade de, eu não vou fazer isso, porque a casa é dele. Eu espero ser convidado para entrar, eu espero ser convidado para sentar para comer. Tem todo um ritual. E Jesus Cristo, o que ele faz? Sendo dono da casa, ele se submete a esses princípios. Quando é cobrado dele o imposto, ele vai lá para Pedro e fala, vai lá e pesca. Primeiro peixe que você encontrar, você vai encontrar uma moedinha lá, paga o meu imposto dele. Mas antes ele pergunta, o dono tem que realmente seguir essas instruções? Nós não teríamos que seguir essas instruções, mas Cristo seguiu, para dar o exemplo. Tá? Segunda parte, ainda não. E o estado de exaltação, primeiro de humilhação na terra, e exaltação refere-se à sua existência junto à Trindade Santa. Antes da encarnação e depois da encarnação. Antes da encarnação ele era santo, ele era exaltado. Depois da morte e ressurreição ele continua sendo exaltado. E ele fala para Deus Pai, Pai, me exalta com o nome que eu tinha antes da fundação do mundo. Eu não fique nessa condição de humilhação, mas eu fique nessa condição de exaltação, que é o que é esperado para a minha vida e por sua vida. Por isso que a gente não pode focar apenas aqui no natural. Gálatas capítulo 4, verso 4. 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá, então ele vem falando dessa condição primária, essa primeira condição, em que quando ele se encarna, ele entra num processo de humilhação. O primeiro fato é que, subsistindo como Deus, durante todo o seu ministério terreno, ele se esvaziou das suas qualidades divinas, assumindo voluntariamente a função, a forma de servo. Ele tinha autoridade. E às vezes a gente olha para algumas situações, e aí eu estava lá dando aula, tinha um policial militar. E esse policial ele falava assim, porque eu matei não sei quantos, eu fiz isso, fiz aquilo, né? E a condição de você ter uma arma em punho te torna muito macho. Eu tive uma época que eu fiz tiro ao alvo, quando eu tinha idade um pouco de Felipe, um pouco menos, e aí eu tinha uma pistola, 10 tiros, né, 9+1 no pente, e aí um dia eu cismei de falar assim, eu vou dar uma volta com a arma, não tinha porte, não tinha nada. Você fica muito homem, o cara te fecha, você já vai com a mão na arma, é um negócio muito doido. Então Cristo, tendo essa possibilidade de sacar a arma dele a qualquer momento, ele não faz isso. Ele se esvazia da sua santidade. Filipenses, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Capítulo 2? Filipenses 2, 6 a 8. 6, de 5 a 8. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de Cristo. Tá, então esse é o exemplo de uma forma da humilhação que Cristo, ele se... Você ainda tá nervosa, filha? Ainda tem isso, tá?
Cristo, ele tendo toda uma autoridade divina, eu fico imaginando ele diante de Pilatos. Pilatos, eu tenho autoridade para te prender, eu tenho autoridade para te soltar, e ele olha para Pilatos e fala: você só tem autoridade porque foi dado do alto essa autoridade para você. E eu fico imaginando por que Pilatos naquele momento não pegou, sacou a espada e cortou Jesus no meio ali, porque havia uma autoridade maior sobre a vida dele. Mas ele tinha autoridade para fazer aquilo naquele momento. O primeiro fato é que, subsistindo como Deus durante todo o seu ministério terreno, ele se esvaziou. O segundo fato é que ele se fez pecado e maldição em lugar do seu povo, sendo obediente até a morte na cruz, para que eu e você pudéssemos receber o Espírito prometido. Gálatas 3, versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se a própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. No verso 3 ele fala que ele nos resgatou da maldição da lei, e novamente ele não fala que foi imposto a ele a coisa. Ele fala, fazendo-se ele maldição. Ele se coloca com maldição. Esse texto é interessante, porque quando a gente ainda trabalhava com batalha espiritual, e aí falava-se maldição hereditária. E aí eu li esse texto e eu falava assim: como é que pode ter uma maldição hereditária se Cristo já se fez maldito? Como é que é isso? Eu não conseguia entender. E era um dos pontos que para mim não entendia. Então, essa maldição hereditária do pecado de Adão, a consequência do pecado de Adão sobre a vida das pessoas, ela acaba com a sua conversão. Ou melhor, acaba na sua conversão. Com a sua conversão não tem maldição hereditária. Porque o que é a maldição nesse contexto? É a consequência do pecado sendo aplicado sobre a sua vida. Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador, não tem mais essa condição, porque Ele se fez maldito por mim e por você na cruz do Calvário. A encarnação é considerada por muitos teólogos como um dos estágios da humilhação de Cristo. Mas como esse estado que o Verbo assumiu tornou-se permanente, ele foi exaltado nessa mesma situação que assumiu na encarnação. Então algumas pessoas dizem: Cristo ter se encarnado é uma condição de humilhação para ele. E isso é errado, porque se fosse verdadeiro, ele não poderia ser homem ainda, mas ele é. Se ele continua sendo ser humano como eu e você, ele está continuando a ser humilhado? Não, ele já é exaltado, não há mais humilhação sobre a vida dele. Dessa forma, não consideramos a encarnação como parte do estado de humilhação. João capítulo 1, verso 14. Pode? Quem sou eu para falar que você não pode falar? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se emboldaram. E também que isso te seguirá até a terceira e quarta geração. Tá, primeiro que você tá pegando o primeiro versículo, ele não está afirmando que os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram. Essa é uma fala do povo israelita condenando Deus, porque eles falavam assim: vocês estão trazendo sobre as nossas vidas o pecado dos nossos pais, nós não pecamos, quem pecaram foi eles. Então você já misturou o negócio aí. Então não tem a ver uma coisa com a outra. E o segundo? Que as coisas... Cadê o versículo? Essa eu não sei. Tem que achar, filha. Apesar de ser minha esposa, eu não tenho como analisar um texto se você não me der referência, eu vou poder ler o contexto dele, senão eu vou fazer uma análise superficial daquilo. Certo? Tá? Mas a primeira parte não é um versículo que está falando que se eu peco, a Luísa pecou também. E sim que o povo de Israel estava falando: olha, eu pequei, eu não pequei, a culpa é dos meus pais. Então eles comeram uvas verdes e nós que tivemos os dentes embotados, porque eles não passaram pelo julgamento lá, pela expulsão da terra. Davi, por exemplo, que ele peca e o pecado dele vai se arrastando através. Mas isso não é maldição hereditária, isso é a consequência do pecado. O que Davi mostrava com a vida dele diante dos filhos dele? Então, primeiro, ele não era um bom pai. Então ele ensinou aquelas pessoas a serem desrespeitosas.
Se nós, como pais, não ensinarmos nossos filhos pelo exemplo, eles serão desrespeitosos. Se eu e você não dermos o exemplo para a Luísa de como ela agir, ela vai ser desrespeitosa, que é aquela máxima que a gente fala. Se alguém vai casar com o cara, primeiro tem que ver como ele trata quem? Os pais. Então, primeira máxima, exemplo. Se eu e você não nos damos bem, nós temos as nossas brigas, discussões, mas se a Luísa não vê que nós resolvemos, ela vai falar o quê? Eu não vou casar para quê? É tudo uma questão de exemplo, é consequência das minhas ações. Então não é uma maldição como falar, o meu pai bebeu, o meu avô bebeu, aí eu vou beber. Essa condição que não existe mais, essa maldição hereditária, em especial, que maldição hereditária tem a ver com a condição salvífica e não com a condição de pecado humano. Então, o primeiro exemplo que a irmã trouxe significa, então, no contexto de responsabilidade, assumir a responsabilidade, ou seja, aquele que não, os pais comeram uvas verdes, então os filhos, eles têm a consequência de responder pelos seus atos. Não, senhora. Não, nada a ver. Vamos voltar à história, então. Calma. É o que eu vou falar agora. O povo de Israel, a gente vê aquele contexto de Samuel, Reis, Crônicas, tá? Então a gente vê aquele ciclo pecaminoso, em que as pessoas, elas estão bem de vida, aí elas começam a pecar, começam a se afastar do Senhor, o Senhor envia profetas para exortar, eles matam os profetas e não obedecem, chega um ponto que Deus traz o juízo sobre eles através da escravidão, eles são escravos, eles clamam a Deus, e ao clamarem a Deus, o Senhor mandava juízes que os libertavam e eles começavam esse processo de novo. Passava um tempo de calma e ia caminhando. Tá? Esse processo ele andou sobre todo o livro de Reis e Crônicas. Quando chega Reis e Crônicas e acaba Reis e Crônicas, o que acontece? Aquele povo continua se convertendo. Aí Deus fala, não tem mais profeta, não tem mais oração, não ore para Ezequiel, para Jeremias, não ore mais. Esse povo vai para o cativeiro babilônico. Quando eles chegaram no cativeiro babilônico, estavam lá, eles olharam aquela situação, eles não tinham mais o templo para adorar, tudo destruído, uma outra situação, eles olham para o profeta e falam, profeta, o que está acontecendo está errado. É como o provérbio que diz, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Então eles estão falando o quê? Profeta, você está trazendo uma palavra de correção sobre a nossa vida, mas nós não pecamos. Quem pecou foi os nossos pais. E esse juízo tinha que ter acontecido lá atrás, não aqui. Então eles estão julgando Deus. Esse é o contexto do que a Rosane já falou e depois a Diane trouxe aí. Ezequiel 18. Tudo bem, tá? Tudo bem, entendeu? Eu estou pondo culpa, que é mais ou menos a situação do Jardim do Éden. Não, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que você me deu. É a transferência de culpa. Então eu estou transferindo culpa, naquele caso eles estavam transferindo culpa para quem? Para Deus. Ou para os pais em primeira instância e depois para Deus. Tudo bem? Amém? Beleza? Tranquilo? Depois a gente conversa? Mas então a questão da maldição hereditária ela só procede mesmo se você não tiver Jesus Cristo. se você não for filho. O que é a maldição hereditária? A morte estava sobre Adão e Eva após a morte após o pecado deles, e todos os homens eles nascem com a sentença de morte sobre a vida deles, morte espiritual, inferno. Para aqueles que são filhos não há morte eterna. Por quê? Porque Jesus Cristo se fez maldito por aquele grupo de pessoas. Então a maldição hereditária para os que não são filhos, ela perdura. Então o cara que morreu hoje sem Cristo, ele vai para o inferno, que é a proclamação lá no começo em Gênesis. Mas para aquele que é salvo, ao sangue do Cordeiro, ele está livre da consequência do pecado. Não é que o pecado não existiu, ou ele foi esquecido, foi pago pelo sangue de Cristo. Então quando Cristo olha para a minha vida, em vez dele me condenar, ele não condena. Por quê? Porque o sangue de Cristo é sobre a minha vida. E aí, tudo certo. Tudo bem? Tudo bem, Daniel? Beleza? Vamos lá, retomando. O primeiro fato é que, subsistindo como Deus durante todo o seu ministério terreno, ele se esvaziou das suas qualidades divinas. Segundo, ele se fez pecado e maldição em nosso lugar, sendo obediente até a morte na cruz, para que o seu povo, eu e você, recebêssemos o Espírito prometido. Por que eu e você? Porque já havia uma aliança com o povo de Israel.
com a morte e ressurreição de Cristo. Quem entra na família, que nós estamos vendo em Efésios, é a figura do gentio, que sou eu e você. Aqueles que eram filhos de Deus, como judeus, eles já estavam no contexto da salvação. A encarnação é considerada por muitos teólogos como um dos estágios da humilhação, e nós já vimos que essa condição ela é errônea, porque Cristo ele continua sendo homem. Então, se Cristo, se você estiver lá, quando estiver lá no Apocalipse, né, que a gente tiver a igreja arrebatada, o que vai acontecer logo de cara, depois do juízo? Eu estou pensando nas uvas verdes. Uva verde não vai ter, não. Vai ter uva verde, mas é docinha. Vamos cear, aquela mesona, entendeu? Aquele monte de comida. Quem que vai estar com a gente comendo? Cristo. Do mesmo jeito que lá, depois da morte e ressurreição, ele estava lá na praia, falou assim, ô filho, sabe que Jesus chamou os discípulos de filho, né? Deixa eu olhar. Ô filho, tem um peixinho aí, né? E aí os caras falaram que não tinha peixe, mas ele tinha, porque na mesa dele nunca falta peixe. E aí ele come com as pessoas, entendeu? Por meio da encarnação, ele adicionou uma característica particular ao seu ser, mas sem modificar a sua natureza divina. Apesar dele ser 100% homem, ele não mudou nada a divindade dele, ele continua sendo 100% Deus. Ele é sempre o eterno e infinito Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, independente da carnalidade, digamos assim, dele ser encarnado ou não. É preciso deixar claro que Cristo jamais abandonou suas funções divinas junto à Trindade. Mesmo na terra, ele continuava sendo Deus. Quais são as funções de Cristo dentro da condição divina? Por exemplo, o suporte de todo esse contexto do universo, impedindo que o Sol ele se aproxime de nós 1 milímetro e toda a população da Terra seja dizimada, né? Queimada viva, ou deixar que um planeta ele rode um pouco mais rápido e aí ele sugue o negócio e a maré arrebenta tudo. Então Deus, Jesus Cristo, mesmo estando aqui como homem, mesmo pregando para nós, passando fome, frio e sede, ele continuou fazendo o quê? Exercendo a função dele divina, de manter o sol nascendo, de manter o ar respirável. Tudo isso, a chuva, tudo isso quem controla é Deus Filho, tá? Então, a gente tem que entender que Jesus Cristo jamais abandonou suas funções divinas junto à Trindade no tempo da sua encarnação, em que ele foi aqui como um tabernáculo. Na verdade, ele esteve aqui como um tabernáculo aqui na terra. Hebreus capítulo 1, verso 3. Acho que não leu João 14, não. Não leu, não? Não. João capítulo 1, 14, primeiro. Beleza. 1,14. Mateus, Marcos, Lucas e João, Pedrão. Não tem Pedro na Bíblia, mas tem João. Vai. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Tá, então o Verbo, o autor da vida, o Messias, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui está falando da figura divina dele. Essa cheio de graça e verdade é a figura divina dele. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então você olha para a figura de Cristo e você vê Deus Pai. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Tá? Então ele vem falando de Cristo. Ele, Cristo, é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Que ser? Figura de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo o que acontece no ecossistema, mover os planetas, tudo, ele sustenta pela palavra do seu poder, porque ele é o Verbo.
E aí depois dele ter feito a purificação dos pecados, porque quando ele ressuscita há a purificação dos pecados, porque no ato da morte ele morre com os nossos pecados, quando ele ressuscita sem os nossos pecados, e aí ele senta-se à direita da majestade, no caso a figura de Deus Pai. Sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo não se resumem em sua morte, mas toda a sua vida foi de sofrimento. Viver na companhia de pecadores, em um mundo de pecado, desprezado e odiado pelos judeus. Então nós já vimos a condição de ser uma humilhação e uma dificuldade para ele viver como nós, como homem. E a gente muitas vezes olha a cruz de Cristo, a paixão de Cristo, como o maior sofrimento dele, e isso não foi. O ato dele viver na companhia de pecadores em um mundo de pecado, desprezado e odiado pelos judeus. Quando Deus Pai, ele contempla sobre a vida de Deus Filho os pecados, ele não consegue estar diante de Jesus. Imagina Jesus Cristo sentado com seres humanos, comendo, andando, ensinando, sabendo a podridão do coração daqueles homens. Em especial, porque aquelas pessoas seriam as pessoas que iriam o quê? Crucificá-lo. O seu sofrimento aumentava à medida que se aproximava do fim. Por quê? Porque ele estava chegando àquele momento em que ele ia se afastar do Pai, em que ele ia olhar e falar: Deus meu, por que me abandonaste? Sendo culminado pelo abandono do Pai no momento da sua morte. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado. Não, ele foi traspassado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra traspassado, ela é melhor traduzida como deixando-se profanar, ou seja, ele permitiu que aquela imundície fosse sobre a vida dele, por mais que incomodasse. Eu fiquei brincando lá, né, que a tâmara parece barata, e a Isa falou assim: eu tenho um nojo de barata, é como se você permitisse que a sua casa ficasse cheia de baratas, entendeu? Ele permitiu essa condição para que nós pudéssemos ter vida. Então essa condição de ser traspassado tem a ver com deixar-se profanar, revelando dessa forma o sofrimento do verbo nas mãos dos iníquos. Os sofrimentos de Cristo resultam no fato de que ele assumiu o lugar do seu povo na punição pelo pecado, sendo os seus sofrimentos extremos tanto no corpo como na alma. Não é mensurável. É aquela música que a gente conta: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Porque a gente reputa apenas como um sacrifício físico, mas tem todo um contexto. Se a gente é rejeitado, o nosso coração se enche de tristeza. Imagina Jesus Cristo, que veio para aqueles, e aqueles que ele veio não o receberam. Ele, sendo o Criador do universo, entregou-se voluntariamente na mão dos iníquos. Ele, sendo puro e sem pecado, viveu em um mundo entregue ao pecado. Ele, que conhecia sua morte na cruz, entregou-se voluntariamente aos sofrimentos extremos na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, verso 14. Bastante Hebreus hoje. Quem tem que Hebreus. 2:14. Eu deixei marcado. Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que com sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele vem trazendo o contexto do exemplo de Cristo, do que ele fez, e ele passa o bastão para mim e para você e diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum, ou seja, da mesma maneira que ele sofreu, da mesma maneira que ele padeceu, você como filho, você também tem que padecer. Se você quer ser seu discípulo, tome a sua cruz e me siga. O que é tomar a cruz? É morrer para a sua vontade.
É você começar a fazer cada vez mais as coisas segundo a vontade de Deus e menos segundo a sua vontade. Eu acho que a Rô vai se lembrar de uma pregação do pastor Jonas lá, em que ele começou a pregar, ele falou assim, você tem que morrer. Ele deu um gritão assim, morra! Morra! E as pessoas ficaram todas assustadas, entendeu? Morra! Porque a gente não quer morrer, a gente quer fugir da morte. As pessoas hoje fazem tratamentos e tratamentos para elas terem o quê? Vida eterna, de preferência sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de dificuldade. E aí a palavra de Deus nos exorta a que nós morramos. Os sofrimentos de Cristo não se limitavam a causas naturais. Deus colocou ativamente sobre a sua pessoa, a pessoa de Cristo, através da sua natureza, a dor, o castigo, a maldição devido a todos os pecados do seu povo. Isaías 53:6. Seis? 53:6. Andávamos descarregados. Não. 53:6. Desgarrados. Descarregado é o caminhão do teu avô. Como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tá? Então, eu e você andávamos desgarrados. O que é desgarrado? Você vê aquele monte de ovelha andando junto, aí você vê uma que vai pro lado de lá. É aquele videozinho, que eu mandei o videozinho da ovelha pulando, aí as pessoas acharam que a ovelha estava feliz. Não, a ovelha ali é rebelde, é diferente, tá? Ah, olha que felicidade da ovelha, né? A ovelha ali, ela estava fazendo o que ela queria, ela estava desgarrada. 53:6, deixa eu voltar de novo. Cadê? Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Para o quê? Para que aquela condição de desgarrado fosse eliminada e aí a gente pudesse ser colocada junto do rebanho. Que rebanho? Efésios, os judeus. Então fica só um povo e só uma sociedade a partir do sacrifício de Cristo. Amém? Vamos ficar aqui. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por esse ensino um pouco conturbado, porque as nossas crianças têm saúde e nós louvamos ao Senhor por isso. Mas pedimos que o Senhor traga paz aos corações delas um pouco, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, que ir aprender um pouco mais do Senhor, mas que nós possamos também ter a mesma paciência que foi ter tido conosco, quando também éramos crianças pequenas, Pai. Te louvamos, adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.